Então, boa noite, pessoal. A gente vai começar. Eu fiz uma prévia aqui da apresentação, né? Já me apresentei o, o Instituto de Alterismo do Brasil, falei sobre Crisanata, e aí eu queria agora chamar vocês e apresentar a Juliana Polese, que é uma pessoa incrível que eu conheci através do Instituto de Alterismo do Brasil. Ela proporcionou alguns momentos de grande alegria e de muitas reflexões para mim e para todo o grupo de mulheres que a gente tem nesse instituto. Eh, a Juliana Polese, eu vou apresentá-la de uma forma muito carinhosa, não vou ficar aqui falando dos títulos dela, mas ela é uma pesquisadora, ela é uma professora, ela é uma mãe incrível, uma esposa maravilhosa e uma amiga que eu queria ter do lado sempre. A gente está em lugares diferentes, a gente mora em cidades diferentes, mas é uma pessoa que eu gostaria muito de poder ter do meu ladinho, porque ela tem coisas maravilhosas para compartilhar com a gente, sabe? Sabe aquele tipo de amigo que você quer ter para sempre? É a Juliana Polese. E aí, ela foi numa dessas lives que a gente fez com ela, e a gente convidou, e a gente discutiu e conversou. Crisanata convidou a Juliana, e a Juliana vai trazer um projeto que ela faz, é de um clube do livro, né? Que ela vai explicar melhor para vocês como que funciona. Mas ela generosamente veio contribuir com o Instituto de Alterismo, trazendo todas as caminhadas dela, né? Do percurso dela, de fazer isso que ela mais gosta, que é poder tocar o coração da gente. A Juliana é isso, ela quer tocar o coração da gente, tá? Então tá com você, Juliana. Obrigada por você ter trazido seus convidados também. Eu gostei muito de conhecê-los aqui, de vê-los, isso é muito bom. E sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite, Márcia, Lu, que representam aí a Cris do INSAB. É realmente um prazer essa conexão entre a B Group e o INSAB. Foi um presente conhecer o projeto, eu acho um projeto muito bacana, enfim. E ter a oportunidade de ter mais esse papo sobre desenvolvimento, né? Uma oportunidade muito legal. Bom, eu agradeço também a você que topou o convite, que está aqui com a gente, que conseguiu driblar todas as outras tarefas para conhecer um pouco mais sobre essa busca de propósito de vida, né? A gente fala muito sobre essa busca. O mais difícil você já fez, que é escolher estar aqui com a gente. Então, agora, meu convite para você é se dê de presente esse momento. O corpinho já está aí, então se permita estar por inteiro, sabe, conosco, para que essa troca dessa noite seja incrível. Combinado? Então vamos lá. Vamos organizar essa nossa conversa. Eu trouxe para vocês uma apresentação com os principais conceitos do livro. Eu vou fazendo, eu acho que alguém está com o áudio aberto, gente. Não abre o celular. Pronto, eu acho que eu fechei. Desculpa, vamos lá. Então, veja, eu organizei uma apresentação com os principais conceitos desse livro e vou, no meio do caminho, vou fazendo essas questões para a gente poder trocar figurinhas sobre esses conceitos base. Mas você não precisa esperar esse momento para poder participar, que de repente surge uma pergunta, surge uma oportunidade de contribuição. Então, você pode, em qualquer momento, escrever seu comentário no chat, que a Lud vai acompanhar com essa leitura e, de repente, ela vai me parando aqui, que eu fico empolgada com o microfone, mas ela vai fazendo esses momentos de pausa para que a gente possa conversar sobre essas contribuições, tá bom? Então, tudo bem para vocês a gente seguir assim? Podemos seguir? Que bacana. Então, para começar, eu vou ficar assim, olhando às vezes de ladinho para passar o PowerPoint. Eu vou me apresentar oficialmente, alguns já me conhecem, alguns não. Veja, eu sou Juliana Polese. E entre meus vários papéis, eu sou mãe do Gus e da Gigi, e ainda de duas gatinhas.
Sou professora, sou palestrante, consultora, adoro arte, viajar, conhecer o mundo. E aqui até coloquei umas bandeirinhas aqui do México, porque eu tive uma boa experiência vivendo um tempo por lá, profissionalmente, depois de 20 anos de mercado entre Brasil e México, tive a oportunidade de realizar meu sonho assim que eu voltei para o Brasil. E no comecinho de 2020, eu fundei a B-Group, para criar programas de desenvolvimento das famosas soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, com cursos feitos sob medida para a liderança das empresas. Bom, o tempo está passando rápido, já vão ser 3 anos de vida da empresa e pouco a pouco a gente vai crescendo. No último ano, novidade para quem ainda não me conhece direito, veja, no último ano eu comecei a criar conteúdo lá para o LinkedIn. E estou adorando a experiência, com oportunidade de conhecer pessoas incríveis, como muitos dos meus amigos que convidei essa noite para participar do clube. Bom, estou super entusiasmada com o nosso papo, esperando realmente aprender muito com a nossa troca, tá? Vamos lá? O livro de hoje, Em Busca de Sentido, foi escrito, ou melhor dizendo, foi ditado em 1945, logo que o Frankl, Viktor Frankl, saiu do campo de concentração. Veja só a primeira capa do livro, a primeira edição do livro, ainda está aí com o título original em alemão, que eu não vou me arriscar a falar para vocês, esse alemão aí doido, mas a tradução original do título era assim: apesar de tudo, dizer sim à vida. Muitos não sabem, mas o autor ele tinha vontade de fazer uma obra anônima, ele não ia assinar a obra. Tanto que, se vocês observarem essa capa, não tem nem o nome dele nessa primeira tiragem. Os amigos dele que convenceram que, pelo prestígio, ele já tinha um nome, uma representação no mundo da psicologia, e ele, com o nome dele no livro, faria com que essa mensagem chegasse para mais pessoas. Ele não esperava realmente esse sucesso de vendas. Já estamos na 50ª edição, com mais de 12 milhões de cópias vendidas pelo mundo. É realmente bem representativo. O melhor resumo que eu já ouvi até hoje sobre essa leitura fala assim: esse é um livro que fala sobre o inferno, mas sabe, com aquele gostinho de céu? Hoje a gente vai conversar sobre temas profundos, mas com um carinho e com uma leveza. Vamos lá? Eu gosto de começar as sessões do clube com uma introdução rápida sobre a vida do autor. E essa é uma dica muito boa. Sempre que você for ler algo, qualquer coisa que seja, busque sempre entender um pouco o ponto de vista do escritor. Por que isso? Quando a gente entende o momento de vida dele, a gente acaba tendo mais clareza sobre como ele construiu esses argumentos. Então, eu vou passar muito rápido uma visão sobre esse histórico do Viktor, até antes da história do campo de concentração, para que a gente possa entender esse ponto de vista diferenciado que ele traz para nós. O Viktor, ele é reconhecido hoje como um dos maiores psiquiatras da história da humanidade. A busca pelo sentido da vida começou muito antes do que a gente pensa. Para vocês terem uma ideia, o Viktor deu sua primeira palestra sobre esse tema com 16 anos. Assim que ele terminou a faculdade de medicina, ele já era considerado pela comunidade médica um homem à frente do seu tempo. Ele tinha ideias revolucionárias, ele queria criar e fazer diferente. Pouco antes da guerra, ele recebia pacientes de toda a Europa no seu consultório, que queriam ser atendidos com essa nova forma de tratamento que ele criou, baseada na busca desse sentido maior da vida. Mesmo tendo visto que ele podia ter escapado, não sei se vocês sabem desse detalhe, ele tinha um visto para os Estados Unidos. Quando a perseguição aos judeus cresceu, o Frankl decidiu ficar. E por quê? Porque ele tinha a chance de salvar milhares de vidas. Ele, como médico, ele ocupava uma função de diretor no principal hospital de Viena. Ele emitia laudos médicos recusando a recomendar a eutanásia para os pacientes com doenças mentais. Porque chegou um ponto que os nazistas queriam que todos os judeus fossem... que os médicos recomendassem, então, a eutanásia desses doentes mentais. E ele conseguiu segurar as pontas e salvou milhares de vidas.
Só que essa decisão teve um preço muito alto, teve uma consequência muito forte, né? Porque sua esposa e seus pais acabaram falecendo, sendo presos e falecendo nos campos. Enfim, o Victor passou 3 anos sob condições terríveis, e ainda assim conseguiu ditar, pessoal. Em 9 dias ele não tinha força para escrever, mas ele queria que a gente, que o livro representasse um sentimento vivo ainda. Então ele quis ditar essa história, ele ditou o livro em 9 dias, e conseguiu, apesar de todo o drama que ele viveu ali, conseguiu trazer para nós uma mensagem de esperança. Anos mais tarde, ele recebeu mais de 20 títulos honorários pelas suas ideias, escreveu vários livros além desse, depois desse, e fundou a logoterapia. Nós vamos comentar um pouco sobre ela hoje, a ideia desse método de tratamento que passou a ser respeitado pela comunidade médica. Agora, uma característica interessante que eu vi numa entrevista dele, que ele passou por tanta coisa, né, turma? E ele tinha uma paixão por viver experiências, que ele demonstrou essa paixão pela vida até o final. Ele foi alpinista até 68 anos. Ele só parou quando o joelho dele começou a impedi-lo de continuar. E daí todo mundo pensou que ele ia sossegar, mas não. Com 70 anos, ele foi aprender a pilotar avião. Ele faleceu com 92 anos, rodeado de amigos e muitas experiências acumuladas. Então, eu acho bacana fazer muito rápido, esse overview sobre essa história, esse contexto, para que a gente possa entender que a busca do sentido, claro que teve uma experiência muito forte lá no campo, mas já estava na natureza do Victor muito antes disso. Quero começar aqui com um trechinho deste poema, né, que vocês certamente vão reconhecer esse filósofo que escreveu. Vou ler para vocês de ladinho aqui, ó lá. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Quem tem mais ou menos quem é da minha geração sabe que é do Kid Abelha. Pessoal, brincadeiras à parte, a ideia do livro, a essência do livro, do nosso papo de hoje, é essa busca do sentido da vida. Se pudéssemos resumir a ideia central do Frankl, seria algo assim: se encontrarmos um significado superior para a nossa vida, conseguimos passar por qualquer dificuldade. Esse propósito maior nos dá força para superar os obstáculos. Essa é a ideia, da gente ter essa força. E em vários momentos, o Victor cita essa frase de Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Até aí tudo bem, turma? Vocês estão comigo? Lembrem-se que qualquer coisa é só comentar no chat que a Lula é para nós, ok? Vamos lá. Eu quero só falar uma coisa, Ju. É muito interessante essa introdução que você está dando sobre o autor, porque por mais que a gente leia o livro dele, que tem ali já falando um pouquinho, que ele conta da história, né? Quem conseguiu ler o livro sabe que ele conta um pouquinho da história dele, mas todos esses lances e toda essa pesquisa que você fez da vida dele foi imprescindível, e isso é muito importante mesmo para a gente poder saber primeiro quem nós somos, né? Primeiro vamos saber quem ele é, para depois a gente ir adiante. Obrigada, viu? E a gente entende, Lu, e por isso que eu falo que é uma dica legal. Quando você se dispõe a fazer essa leitura, mesmo que você for uma coluna num jornal, porque às vezes a gente não consegue desassociar como a gente é, quem somos, a nossa formação, da nossa forma de escrever, né? Então, a gente consegue entender muito mais os argumentos, a forma da narrativa, por isso que eu acho um exercício bem válido. Mas vamos lá. Olha só esse desenho, não se assustem. Mas eu montei esse desenho com muito carinho. Eu peguei o livro todo, condensei os principais contextos ali, todos esses conceitos para que a gente possa revisitar hoje nesse desenho, ok? Nós vamos ver tudo, calma, não precisa ficar angustiado, porque parece uma coisa difícil. Tem mais alguma coisa que não tá? Mas... Se mais alguma coisa, eu vou passar. Vamos lá. Mas nós vamos ver cada pedacinho dele para que a gente possa ter essa construção do todo, ok?
Então, nós vamos começar a entender esse desenho a partir de duas perspectivas. Então, quando a gente fala do grande mensagem, que é o sentido, que é a nossa peça central do livro, existe a possibilidade de a gente enxergar algumas coisas que acontecem fora do nosso ser, que são fatores externos, e existem algumas coisas que dependem totalmente de nós, que são os nossos fatores internos, ok? Então, a primeira separação está nesse grupo de cima, externo, e o de baixo, interno, ok? Quando a gente começa a navegar pelo lado externo, nós vamos ter uma segunda palavra-chave, que é a consciência, que é um despertar de consciência, estar ativo, estar consciente. E essa consciência vai abrindo a chavinha para outros dois conceitos, que seriam as circunstâncias e a logoterapia. Cada um deles nós vamos estudar, então, o que vem, o que desglosa, né? O que nasce das circunstâncias, e depois nós vamos ver, dentro da logoterapia, nós vamos ver as escolas que fazem parte dessa estrutura da psicologia, e depois nós vamos ver as formas que o Victor entregou para nós, dicas, maneiras da gente conseguir encontrar nosso próprio propósito. Tudo isso dentro da parte externa. Depois, nós vamos fazer dentro, agora vendo do lado de dentro, nós vamos ter uma nova palavra, que seria propósito, com as suas ramificações. Eu coloquei aqui como sentimentos, escolhas e ou acreditar. Nós vamos passar por cada uma desses conceitos aqui, por isso tem bastante diversão para hoje à noite, né? Prometo que a gente vai conseguir ver de uma forma bem bacana cada um desses conceitos, para que nós possamos ter essa visão antoneira, essa visão macro, e conseguir enxergar com mais clareza o nosso próprio propósito. Ok? Animados ou assustados? Vamos lá? Vamos lá. Então, começando, bora lá. Nós vamos começar, então, pelo sentido externo, aquele que está fora do nosso controle. E aí, eu gosto bastante dessa imagem. De parar um tempo para a gente limpar nossa visão. Porque muitas vezes a gente está na pilha, a gente não percebe que a gente tem uma forma muito peculiar de ver o mundo. Né? Mesmo sem saber, a gente usa, eu já falei inclusive na live sobre isso, esses óculos, né? A gente vai recebendo esses filtros dos nossos pais, dos nossos professores, da nossa comunidade, dos nossos amigos, que vão moldando, de certa forma, condicionando a nossa visão das coisas. Né? O que é bonito, o que é gostoso, o que depende... Todos esses conceitos do que a gente acha certo, do que a gente acha errado, depende dessas lentes que eu tenho aqui. Então, de repente, é muito bacana quando a gente fala de consciência, a gente se permitir parar um minutinho e olhar essas lentes, olhar esses óculos, sabe? Para que a gente possa realmente, primeiro, entender que a gente usa eles, né? Entender que existe esse filtro, que o que eu estou enxergando, já existe aí uma tendência para que eu possa interpretar essa realidade dessa maneira, que alude... Mesmo sendo brasileira e tendo mais ou menos os mesmos referências da infância, vai ter uma perspectiva completamente diferente da minha, porque ela carrega uma outra forma de enxergar no mundo, um outro grau de miopia dela, para que a gente possa realmente fazer a interpretação dessa realidade. Olha só essa frase do Leite Derramado, que eu achei ela poderosa, esse é um trechinho do livro. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Bacana, né? Então, quando a gente fala de consciência, enxergar os próprios óculos, enxergar que o que eu estou falando que é verdade é um ponto de vista de toda a possibilidade que pode vir a estar acontecendo. Então, enxergar que eu tenho esse filtro e começar a entender o primeiro item, que são as circunstâncias. Dentro dessa consciência, então, entra o primeiro item, a circunstância, e para que a gente possa entender o que o Frankl quis dizer com essas circunstâncias, eu trouxe para você uma história que eu acho muito bacana, que na verdade não está no livro, mas nos ajuda a entender, a fazer o clique da perspectiva de quando ele fala a circunstância do meio externo. Vem comigo, vamos ver. Imagina que seu chefe diz para você, como forma de reconhecimento, que você vai
amanhã vai conduzir a reunião do comitê. Você vai apresentar para todos os diretores a oportunidade da sua vida, você fica em êxtase, é a sua chance de mostrar seu talento. Mas, ao mesmo tempo, você fica um pouco preocupado, porque você quer causar aquela melhor impressão possível, né? Muito pressionado, você decide levar todos os relatórios para ajudar, para estudar em casa, você quer saber os números de cor, você quer, né, mostrar segurança e tal. E assim que você chega em casa, você logo já avisa a sua esposa, olha, hoje eu vou ficar estudando aqui no quarto, por favor, não me atrapalhe, não quero interrupção, vou ficar até tarde. E aí, então, você com tanta coisa para ler, acaba dormindo. Dormiu tarde demais e esqueceu de algo fundamental. Você esqueceu de programar o alarme. Você acorda assustado, claro, imagina, super atrasado no dia super importante. Toma um banho daqueles banhos de flash, desce a escada correndo para tomar o seu café, até porque você precisa ficar acordado, antes de sair rapidinho. Mas nesse meio tempo de você pedir o café e pegar a caneca, a sua filha escuta a sua voz, e ela não teve você ontem à noite, ela não sabe que você estava trabalhando. E ela sai correndo na sua direção para te dar um abraço. Sabe aquela hora que você está assim, ó, com a xícara? Bem nessa hora, ela vai te dar um encontrão com o abraço. Imagina aquela xícara com aquele café fervendo, sendo derrubada todinha na sua camisa da sorte, a camisa que você tinha separado para a reunião. O desastre acontece, você se suja tudo, né? Não tem jeito. E aí, você não consegue segurar sua raiva, você explode, você reclama com a sua esposa, acaba gritando com a sua filha. E você, se você pensa que estava ruim, ainda calma, ainda tudo pode piorar. Imagina só, com todo alvoroço, sua filha se descontrola, chora e acaba perdendo a hora também. E o ônibus escolar dela vai embora e ela vai precisar que você leve ela para a escola. Você cuspindo fogo, troca de camisa, vai correndo o mais rápido que você consegue para poder levar sua filha para a escola antes de trabalhar, e no corre-corre, você percebe que foi multado por excesso de velocidade. E ainda sente o desprezo da sua filha quando ela sai do carro e não manda aquele beijinho carinhoso que ela faz sempre. Quando você consegue finalmente chegar na empresa, o fato de você estar atrasado, você consegue encontrar um lugar lá longe da portaria, e quando você sai do carro, para piorar a situação, ainda começa a chover. Você se ajeita, não tem outro jeito, né? Você se ajeita e quando você chega na porta da sala de reuniões, percebe que esqueceu a maleta com seu computador e a apresentação que você ficou a noite toda fazendo. Sentiram angústia? Já passaram por algo parecido? E aí, de quem que é a culpa? Do seu chefe? Do café? Será que foi da maleta? Será que foi do ônibus? De sua filha, talvez? Ou até a chuva? Né? O que vocês acham? E aí, de quem foi a culpa disso tudo? Tem um culpado? Por que esse dia foi tão ruim? Veja, turma, exatamente sobre isso que o Stephen Covey fala com o princípio 90-10. Não sei se vocês já viram esse autor, eu sou apaixonada pela obra dele, dos 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, um best-seller. E ele criou uma forma de enxergar as prioridades fantástico, e eu acho bacana trazer esse exemplo para você dessa historinha, porque tem muito a ver com as circunstâncias externas. Olha só que ele comenta no princípio 90-10. Só 10% da vida é feito das coisas que acontecem com você fora do seu controle. Os outros 90% dependem da forma como você reage a esses 10%. Podemos dar um fim diferente a essa mesma história. Imagina só, naquele mesmo momento que o café é derramado, ao invés de você gritar com a sua filha, você podia simplesmente aceitar esse abraço que ela foi te dar com carinho
e pedir para que ela tivesse mais cuidado a próxima vez. Daria tempo suficiente para você sair de casa com muito mais tranquilidade, conseguindo se lembrar da maleta e ainda conseguiria até talvez chegar antes da chuva no trabalho. Viu como uma simples atitude pode modificar todo o seu dia? Então, os acontecimentos vão acontecendo, as circunstâncias externas vão acontecer, mas elas só representam 10% de todo o universo de possibilidades. O que vocês acharam sobre esse primeiro bloco? Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre as circunstâncias? Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? A Tatiana Napolitano disse assim que nossas escolhas, inclusive de andar no piloto automático, nossa responsabilidade. Eu acho fantástico, Tati, o conceito de accountability, que se você observar é isso, a gente assumir as rédeas do nosso destino, das nossas responsabilidades, quando a gente pensa que não tem como terceirizar. Ou eu faço, não, ou vou ficar esperando, só que a vida é minha, o tempo é meu, a urgência é minha, né? Então, quando a gente consegue enxergar, sai do vitimismo e consegue enxergar que os fatores externos só representam, como diz bem o Stephen Covey, 10% da minha realidade, eu tenho um universo de ações possíveis para reverter a situação. Eu me sinto empoderado para fazer diferente. Bom, a gente viu essa historinha para contextualizar. Nós estamos naquele primeiro bloco de cima, fatores externos, e a gente viu as circunstâncias externas. Agora nós vamos entrar na logoterapia, que também tem a ver com os fatores externos, e a gente vai ver dois grupos de conceitos. No primeiro, nós vamos entender um pouco sobre a escola em si, a formação dessa escola. Me perdoem os psicólogos, eu vou falar superficialmente, só para que a gente possa entender como funciona a logoterapia dentro do universo de possibilidades da psicologia. E depois nós vamos entrar em 3 dicas que o Victor nos dá de presentes de como a gente pode orientar nossa própria busca de propósito, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos entrar, então, nesse estudo, nessa perspectiva da logoterapia como uma escola, ela é considerada a terceira grande escola vienense, porque é de Viena, ok? Do estudo da mente. Ela é terceira, então vamos ver os outros 2 primeiros. Quando a gente para e pensa no autor mais conhecido da psicologia, que todo mundo já ouviu falar dele, a gente vem na mente o Freud, né? Ele foi, pessoal, o autor, o fundador da primeira escola. Ele criou a psicanálise, que tem um estudo muito bacana sobre o subconsciente, algumas questões que ele levantou sobre como funciona a nossa mente no piloto automático, como a Tati comentou. Mas também, ele, entre outros aspectos, ele considerou que a base, pessoal, a principal chave que leva o ser humano para a ação, que motiva o ser humano, ele considerou a busca pelo prazer, a busca pelo desejo. Então, a chave interpretativa do mundo, de acordo com Freud, era essa busca por prazer e pelo desejo. Com o tempo, a segunda escola foi formada, a escola de Adler. Ele fundou essa segunda escola a partir de um conceito que ele criou da psicologia individual. E aí, em grandes rasgos, assim, uma visão bem macro, qual que era o ponto elementar da segunda escola? Esse impulso primordial da vida, de acordo com Adler, era o desejo por poder. Então, enquanto Freud trabalhava o conceito de desejo, o Adler trouxe essa ânsia, essa vontade, dessa ambição pelo poder, por conquistar. Né? E aí, chegamos no nosso Viktor Frankl, né, na nossa terceira escola. E aí, a logoterapia do Frankl acredita que a busca pelo sentido é a chave. Então, não é o desejo, de acordo com ele, segundo Frankl, não é a busca. Olha que fantástico a visão do Frankl. Tanto a busca pelo prazer, como a pelo poder, para o Frankl, essas buscas são simplesmente máscaras
pelos sofrimentos que o vazio existencial traz à tona. Olha que louco esse conceito. Ele fala que a gente busca o prazer ou busca o poder como uma forma, como uma máscara para poder disfarçar esse sofrimento, essa futilidade que eu estou fazendo da minha vida, porque eu estou sentindo esse vazio existencial. Por isso que para ele o sentido é o que completa, né? Bacana essa ideia, né? E aí eu achei bacana também, de forma super superficial, mas que eu achei interessante pensar nessa diferença. Quando a gente fala na psicanálise de Freud, a gente pensa nas profundezas do seu passado, você busca ali desde o útero da sua mãe, todas as coisas que aconteceram na sua vida. E a logoterapia, em contrapartida, ela tem foco nas alturas, ela tem foco nas possibilidades de construção de uma perspectiva de futuro, na construção do seu legado. Eu acho muito legal essa inversão, não é? Pessoal, foi muito rápido, mas eu quis contextualizar para que quando a gente fala que a logoterapia é a terceira escola, a gente tenha uma ideia de como está encaixado nisso tudo, essa função de descoberta do sentido, ok? Curtiram? Então, vamos lá. Agora, então, nós dentro do nosso esquema da perspectiva externa, nós já vimos as circunstâncias, nós já vimos as escolas da logoterapia, agora nós vamos ver as dicas. Isso aqui tá bem legal, dá uma olhada. Pessoal, a primeira dica ou a primeira maneira que o Victor comenta com a gente que é possível que a gente possa organizar e treinar a nossa forma de enxergar o mundo é em relação aos valores criativos. Mas aí eu vou fazer uma ênfase nesses valores criativos. Não é criatividade, sim de criação, no sentido de que eu estou criando para o mundo. O que eu estou construindo? Qual é o significado do meu trabalho? Trabalhar em algo que vá além do trabalho, sabe? O que você faz para ajudar as pessoas? Qual é o legado que você quer deixar para o mundo? Então, não é só bater cartão e sair 5 para 5. A ideia é o que você faz para construir, para mudar, para melhorar a vida das pessoas, né? As pessoas se transformam quando passam por você. Olha que forte. Segunda dica. Então, a primeira tem a ver com o que eu estou construindo. A segunda tem a ver com o que eu estou recebendo. Olha que bonito. A segunda forma está nos valores experienciais, nas experiências que o mundo nos presenteia. O que o mundo faz para nós? Perdão. São experiências vividas, os nossos relacionamentos, por exemplo, aqueles relacionamentos que são profundos, que são duradouros, os projetos que a gente constrói no trabalho, as que a gente tem a oportunidade de participar, as vivências que a gente tem com a natureza, com uma cultura diferente. Sabe aqueles encontros que inundam a nossa vida de sentido? Quando a gente experimenta algo novo, quando a gente encontra alguém e dá aquele clique. Já sentiu isso? Nossa, é muito bacana, essa sensação é muito poderosa, né? Então, de acordo com o Victor, olha que bonito, a gente pode encontrar nosso propósito no amor, na bondade e na verdade. Isso seriam presentes que a gente consegue identificar no mundo. Então, o primeiro, são 3 dicas. A primeira, a gente está falando do que eu construo com o meu trabalho. A segunda está relacionada com o que eu consigo enxergar de lindo no mundo, inundar minha vida com essas belezas que a gente pode vir a compartilhar. E a terceira é a forma, desde o meu ponto de vista, mais difícil da gente entender. Encontrar propósito na dor. O Frankl dizia que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando a gente encontra um sentido para ele. E ele fala muito forte sobre isso, que a gente não pode ignorar a dor. Não é por fingir que ela não está ali. Pelo contrário, a gente tem que aceitar essa dor, dar um significado maior para ela. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? É o que a gente viu, se você pensar, é o que a gente viu no 90-10.
está relacionado. A gente vai falando sobre os conceitos, a gente vai falando da construção de um sentido, porque cada aspecto desse fluxograma que eu apresentei para vocês está conectado. Eu separei de forma didática, mas está tudo junto, né? E aí eu vou trazer umas historinhas paralelas para vocês, porque de verdade eu acho que pode vir a agregar, né? Vocês conhecem a história de Quiron? Eu sou apaixonada por mitologia, e essa história eu achei que tem a ver com essa forma de encontrar o sentido na dor. Olha que legal. Quiron é um personagem imortal da mitologia grega. Espera aí que eu vi a gente entrando aqui. Você está admitindo, Lu, as pessoas que estão entrando? Que eu estou vendo os convites aqui e eu não estou... Eu estou admitindo, pode estar tranquilo. Ah, então beleza. Vou voltar para o Quiron, então. Vamos lá. Veja só, turma. Quiron é um personagem imortal da mitologia grega, que foi punido pelos deuses porque era muito egoísta. E aí, olha como os deuses naquela época eram cruéis, né? Eles criaram uma ferida na perna de Quiron que nunca iria cicatrizar, para que ele pudesse passar a imortalidade com esse sofrimento. Só que ele era muito, muito arrogante. E ele não foi convencido que realmente isso era para a vida toda. Ele falou, não, eu sou inteligente, eu vou rodar todas as latitudes possíveis e vou buscar todos os curandeiros de todas as tribos, vou estudar e vou encontrar uma forma de curar esse ferimento. Mas ele não teve sucesso. Todos os sentidos, todas as iniciativas que ele começava a fazer um gel, ele começava a trabalhar com plantas, nada dava certo. Poderia parecer uma vida inútil, né? Mas ele conseguiu encontrar um propósito maior nessa dor. Olha que louco. Ele estudou várias formas de curar feridas e ele passou a ser a pessoa, o curandeiro mais importante de toda a região. E aí, naturalmente, as pessoas começaram a buscá-las. A buscar, né? A buscar a ajuda do Quiron. E ele começou a ajudar as pessoas machucadas. Só quando ele começou a dedicar sua vida aos outros, à ferida dos outros, foi que a ferida dele começou finalmente a fechar. Ele entendeu o que a dor tinha para lhe ensinar, ele entendeu a mensagem e passou a ressignificar de uma nova forma de viver. Bonito, né? Você sabe que, veja, toda vez que eu preparo um clube, eu gosto de investigar um pouco além do livro. E aí eu entrei no YouTube e vi algumas entrevistas que o Viktor Frankl deu em talk shows lá nos anos 70. Ele mesmo falando, é muito legal. E aí ele conta várias histórias e depoimentos, algumas coisas que venham a complementar a história do livro, né? E ele fala sobre a ideia de um velhinho que foi buscar a ajuda dele no consultório e que ele tinha 80 e poucos anos e tinha passado 50 anos com a esposa. Era assim, grande parte da vida dele era com a esposa e a esposa tinha falecido há 3 meses e ele estava pensando em se suicidar. E aí ele estava super angustiado, precisava de uma palavra de apoio do Viktor, esse sentido na dor, né? E eu achei tão bonito quando ele fala que ele chegou para o velhinho e falou assim, puxa vida, vocês se amavam muito. Imagina só o que aconteceria se você tivesse ido antes, né? E ele parou para pensar assim, falou assim, puxa, seria minha esposa que naturalmente estaria sentindo todo esse rancor, toda essa dor, toda essa falta. Daí ele, puxa, que coisa boa que ela foi primeiro, porque eu poupei a minha amada de sentir tudo isso. Ele conseguiu enxergar que foi melhor ela ter ido primeiro, porque ele não queria se sentir bem com o sofrimento dela. Então, entender que mesmo numa situação tão adversa, como ele no campo de concentração, né, conseguiu enxergar um propósito, conseguiu enxergar um significado, né, dar um sentido, não negligenciar essa dor, não pôr um paninho por cima, e sim entendê-la, né? As coisas mudam de proporção, né? Pessoal, se vocês quiserem, vocês vão me falando, tá? Se vocês quiserem agregar alguma coisa, a gente vai trocando ideia. Eu estou seguindo aqui, claro. Olha só, nós já vimos esse primeiro grande bloco. Todos esses fatores que o livro comenta, fatores externos do sentido. Nós fomos entender um pouco com aquela historinha as circunstâncias,
Passamos pelas escolas e vimos essas 3 formas de buscar nosso próprio propósito, nosso próprio sentido. A gente pode buscar, então, com o que fazemos, com o que a gente recebe do mundo e até em situações, até em circunstâncias doloridas, a gente consegue encontrar um sentido maior para a nossa existência. Foi? Então, agora, turma, nós vamos começar a entrar na dimensão interna. Veja, o conceito-chave para que a gente possa olhar para dentro é o propósito. Logo abaixo do sentido, a gente vai falar sobre propósito, mas agora de uma outra forma. Lembra que na parte externa a gente estava falando de consciência? Agora a gente vai fazer uma construção para a nossa vida, por isso é para dentro, ok? Veja só essa frase que eu coloquei. Eu coloco as coisas e fico apaixonada por elas, porque eu acho que faz tanto sentido. A vida não é sobre encontrar a si mesmo, é sobre criar a si mesmo, é sobre você construir o que você quer, né? Eu acho muito legal, e assim, esse slide eu tive a participação especial da minha filha, com todo o glitter e purpurina que ela me deixou colocar. Pessoal, muita gente tem uma visão romântica quando a gente fala de propósito, até quase inocente, que acredita que um belo dia de sol, 2 unicórnios dourados vão descer do céu segurando um baú em frente à sua janela, né, com seu propósito ali dentro, e a partir desse momento, né, vão terminar todas as suas dificuldades. Puxa vida, seria bom se fosse assim, né? Mas uma pura ilusão. O propósito, olha que legal essa ideia, pessoal. O propósito não vai tornar tudo mais fácil, mas ele vai dar um motivo maior para você conseguir superar o que é difícil. Viu a diferença? Não é louco pensar essa inversão? Não existe uma fórmula mágica, né? E para os fãs de Harry Potter como eu, infelizmente não existe um frasquinho de Félix Felice, que é a sorte líquida. A sorte, pessoal, a gente precisa construir com esforço e dedicação. Aonde a gente quiser, a gente precisa arregaçar nossas mangas e fazer acontecer. Quem nunca, né? Quem respondeu esses testezinhos para saber qual princesa nós somos mais parecidas. E não pensa que os homens ficam livres disso, não. Também pode descobrir qual personagem do Game of Thrones, né, mais parece com a sua personalidade. Se você parar para pensar, parece besteira, mas olha só, a gente adora preencher esses testes, né, que vão dizer quem somos, não é isso? E não é só as mulheres não, como eu comentei, tem do Game of Thrones também. Vocês percebem que isso pode ser um sintoma que a gente está buscando? Que a gente precisa, que nós estamos buscando mais sobre nós, que a gente quer saber, queremos nos encontrar, mas mais do que isso, que a gente quer que alguém diga quem a gente é, né? O primeiro item do propósito tem a ver com 3 sentimentos conectados. São palavras que eu vi de forma muito repetitiva ali no livro, e eu condensei essas 3, porque eu enxergo essas 3, assim, realmente muito ligadas. Vem comigo, olha que interessante. A primeira palavra eu coloquei para vocês, que é o choque, né? Que pode ser falado recusa. Sabe quando a gente tem quando acontece alguma coisa frente a algo indesejado, né, que acontece de repente, a gente fica em choque, a gente tem dificuldade de aceitar a realidade, sabe? O que acontece quando a gente fica nesse estágio de fugir, ou de negar, ou de não querer aceitar a situação? Quando acontece quando a gente demora para aceitar a realidade, a gente dificulta demais a nossa boa tomada de decisões. E aí, automaticamente, a gente segue para o caminho errado, porque a gente fica com essa névoa, né? A gente não consegue enxergar com claridade. E se a gente segue pelo caminho errado, acontece o segundo sentimento, que é sofrimento. A gente sofre. E quando esse sofrimento continua, vem a apatia. Olha que bacana.
Assim, bacana, entre aspas, é interessante entender como funciona, mas é muito difícil quando acontece. A gente usa a apatia como mecanismo de defesa, uma proteção, né, para diminuir a nossa sensibilidade diante da vida. Só que a gente, com certeza, a gente tira a dor, a gente tira a angústia, tira a ansiedade, mas a gente não consegue tirar só isso. Quando a gente escolhe o caminho da apatia, a gente também exclui a felicidade, a gente também exclui o amor, a gente também exclui a gratidão, a gente também exclui o carinho. E por isso ela é tão perigosa, né? O Victor, em algum momento, ele fala sobre a anestesia emocional que leva à morte das emoções. Ficamos indiferentes e deixamos de nos importar. Consegue entender essas conexões? Então, tudo começa com não aceitar essa realidade, recusar a realidade, e quando eu tenho essa visão nublada, eu tomo a atitude errada e sofro pelas consequências dessa atitude, porque não é o caminho legal. E quando eu sofro, ao invés de começar a enxergar a realidade, o que eu faço? Eu vou buscar a neutralizar, eu vou buscar me entorpecer, parar de pensar nisso. Eu posso encontrar refúgio em bebida, eu posso encontrar refúgio na rede social. Eu quero parar de pensar nisso, né? E aí a gente tem uma geração imensa de pessoas apáticas, né? Pessoas que preferem não sentir. Olha que forte, turma. Esse foi o primeiro item relacionado a propósito dentro da gente. A gente está olhando agora o sentido interno, ok? Ô, Ju, Diga. deixa eu só falar uma coisinha aqui que me ocorreu, posso? Pra você poder tomar uma Claro, água? Aí você toma uma claro. água. Vai lá. É assim, ó, na página 91 tem uma parte que ele fala assim, que a decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Tomemos o caso dos doentes, particularmente os incuráveis. Então, aquelas pessoas, né, que estão ali doentes e que têm que passar por tudo isso aí, pela negação, pelo sofrimento, pela apatia. É incrível como essa logoterapia, como o Victor e como tudo isso que você está falando de uma maneira tão linda pode ajudar as pessoas, inclusive aí que estão doentes ou que estão passando por esse momento de uma dor, assim, no corpo físico, né? E é interessante, Lud, quando a gente... veja, eu estou falando, eu também tenho dificuldade em praticar, tá? Eu não tenho nenhum superpoder, não. Também estou no caminho, acerto, erro, enfim. Mas é uma área que eu acho fascinante, porque mostra uma possibilidade de solução, né? Então, às vezes, a gente fica tão perdido nos nossos pensamentos, a gente enxerga... E cada vez que a gente olha o nosso problema, a gente enxerga ele mais grande, né? Mais grande é muito espanhol, desculpa, maior. Enfim, então, dói, né? E quando a gente enxerga que até em qualquer circunstância a gente consegue enxergar esse propósito, dá um quentinho no coração, né? Traz uma esperança de que a gente vai conseguir sair dessa mais fortalecido, né? Nesse conceito do antifrágil, que a gente vai sair dessa não no mesmo nível que a gente entrou, a gente vai sair dessa muito melhor, né? E o crescimento, né? Vamos para o segundo ponto? Então, o primeiro são os sentimentos, esses 3 sentimentos conjugados, né? O segundo aspecto, quando a gente analisa o propósito dentro da perspectiva interna, está vinculado ao nosso poder de escolha. E aí, é bem interessante. O Victor disse, né, essa é uma frase dele lá do livro, pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, que seria a última das liberdades humanas, né? Escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho, né? Dentro dessas entrevistas, dos talk shows que eu comentei com vocês, né? Gente, eu recomendo, quem gosta desse livro, põe no YouTube, depois eu posso até ver os links para vocês, que é muito bonito ver eles falando, assim, é uma emoção muito grande. Que a gente lê, a gente imagina, né? Quando a gente escuta a própria pessoa falar, é fantástico. Enfim, eu vi no YouTube, então, essa entrevista, e ele conta um exemplo que eu achei poderoso quando a gente fala de poder de escolha. Fala sobre essa ideia de dificuldade que a Lu estava comentando com a gente.
Logo depois que o livro foi publicado, em 46, o Viktor Frankl ele começou a receber muitas cartas de pessoas que ficaram tocadas com a mensagem, e do mundo inteiro, né, falando situações gratas, situações que realmente evitaram que eles pudessem levar ao suicídio, evitaram que eles pudessem, né, se perder, então mensagens muito profundas. Mas teve uma carta que ele se emocionou, inclusive ele citou lá na entrevista, que chamou mais a atenção dele, que era uma jovem do Texas, que na época dessa entrevista ela tinha 17 anos, e ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica, com 17 anos, turma. E aí ela passou por aquelas fases de recusa, aquela revolta, né, por não aceitar a situação que ela estava, até que ela leu a obra do Viktor Frankl. E ela pediu para as enfermeiras adaptarem uma máquina de escrever, que naquela época é o que tinha, e ela começou a assistir todos os noticiários da televisão. Olha que louco. E aí aconteceu um terremoto, aconteceu, sei lá, uma inundação, uma pessoa foi sequestrada, todas as desgraças que a gente está acostumado a escutar no telejornal, ela anotava o nome dessas pessoas. E ela datilografava, olha que louco, segurando uma vareta na boca, que era a única forma que ela tinha, o único movimento que ela tinha. Ela datilografava cartas de incentivo para essas pessoas que estavam vivendo uma situação trágica. Por estar vivendo uma situação difícil, por estar lutando para aceitar o que aconteceu, ela encontrou esse sentido maior na vida, distribuindo palavras de solidariedade e conforto para essas pessoas que estavam sofrendo. Eu vou comentar aqui com vocês, com toda a liberdade do mundo, e foi um soco no meu estômago, porque eu fiquei pensando, puxa vida, ó, eu estou inteirinha aqui, né, com todas essas possibilidades, e o que eu estou fazendo para o outro, né? E que interessante quando você consegue ressignificar, né, quando você consegue encontrar esse sentido maior, né? Tudo pode ser tirado de nós, de acordo com Viktor, exceto uma coisa, essa nossa capacidade de escolher como a gente vai responder ao que está acontecendo na nossa vida. De novo, estou voltando para o 90-10. 10% das coisas são que acontecem, infelizmente, sem a nossa vontade, sem o nosso controle. Mas todos os outros 90%, a gente tem acesso, a gente tem a rede, a gente tem a possibilidade de fazer diferente, né? Seja qual for essa condição, os desafios que você enfrenta, sempre terá a possibilidade de você fazer escolhas diferentes. O modo como a gente reage às condições impostas é sempre a nossa decisão. É um 90-10. Eu achei tão bonita essa história, me comoveu tanto, né? E dentro dessa escolha, ele traz um pouco da que a gente estava falando de accountability. Olha que interessante. Dentro dessa escolha, a palavra-chave aparece como liberdade. Mas a liberdade, ela entra com um significado diferente. Olha que legal. Para Frankl, a liberdade significa escolher como a gente vai reagir à situação. Por isso, a liberdade não existe sem responsabilidade. Quanto maior a minha liberdade, maior a minha responsabilidade. Tem, assim como diria Peter Parker, né? E também o Voltaire, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a ideia de trabalhar essa liberdade nesse sentido maior, né, de responsabilidade. O filósofo francês Sartre disse, olha que bonito, que o que mais importa é o que fazemos a partir do que fizeram conosco. Ó, 90-10 de novo. Eu acho muito legal quando a gente faz essas conexões entre as obras, né? Porque mostra o sentido real, o sentido de verdade, né? Veja, pessoal, não é pelo fato de algumas situações serem incontroláveis que eu vou usar isso como desculpa para ser irresponsável. Aí que está a chave, por isso a responsabilidade. Devemos ser proativos, assumir nossas responsabilidades pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, o real sentido do accountability, né? É justamente por não entender, olha que louco, é justamente por não entender
que somos nós que devemos responder, que devemos criar esse sentido para a nossa vida e que a gente sofre. A gente fica esperando que o unicórnio apareça na janela, né? Que venha essa resposta e ela nunca virá. Em vez de perguntar o que podemos esperar da vida, olha que legal, olha a inversão. A gente pode perguntar o que a vida espera de nós. Precisamos parar de terceirizar a nossa própria responsabilidade. Nós somos responsáveis por criar esse sentido. Não existe receita pronta, não existe pozinho de pirim-pim-pim. Qual que é o significado que você vai dar para a sua vida? Né? Fazer o melhor com a oportunidade que a gente... Você está fazendo tudo melhor com essa oportunidade que você recebeu? Né? Eu acho muito bacana quando a gente começa a... É um cutucão, né? Um beliscão que dá o Viktor Frankl com essa leitura, porque a gente começa a se sentir desconfortável. E eu acho esse sentimento desconfortável muito rico para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa realmente, como disse a Tati lá no começo, sair do nosso piloto automático e construir o caminho que realmente eu quero para a minha vida. Né? Só tem uma forma de fazer, quando a gente arregaça as mangas e segue em frente, não é isso? Tudo isso que a gente falou está relacionado com o terceiro conceito, que é sobre o acreditar. Lembra que a gente falou sobre a perspectiva de construir, quando a gente fala de um propósito, a gente falou sobre essa construção de um sentido futuro? Para que esse para quê? Pessoal, sempre busque para quê das coisas, isso é um exercício que eu sempre faço. Todas as vezes que você precisar passar para um colega, para um subordinado, alguma atividade, para o seu filho, que seja para o seu filho, algo para fazer, sempre complemente com o para quê, não fique só na atividade. Ganha outro significado, as pessoas vão se envolver de forma diferente com esse processo, porque ganha sentido. Mesmo, temos que cumprir a meta, temos que vender mais CAP, ok, uma capitalização, mas para que isso é importante? Para a agência, para a empresa, para... Entende? Existe essa necessidade, a gente precisa enxergar os paraquês, e você ganha outro grau de comprometimento com as pessoas quando você investe nesse paraquê, sabe? Quando a gente entende que esse significado maior serve para essa construção desse futuro melhor, quando a gente consegue enxergar essa possibilidade da construção desse legado. Então, passa por essa justificativa, por esses paraquês, passa pelo significado, passa por essa construção de futuro do acreditar. Olha só, eu vou contar outra historinha. Desculpa, mas eu acho tão bacana quando a gente consegue fazer essas ilustrações. Hoje em dia, a gente passa boa parte do nosso tempo ocupado com tarefas sem propósito. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Você já percebeu? Essa ideia do para quê, né? A gente faz muita coisa. Analisa como foi seu dia. Quantas atividades sem para quês você realizou? Se você pensar na semana passada, quantas foram? Né? Ou talvez fique mais fácil a gente pensar, puxa, será que eu fiz alguma atividade com para quê? Será que eu construí alguma atividade que esteja relacionada com o meu propósito? Será que eu consegui me aproximar? Que seja um passinho, né, do que eu quero construir, que é prioridade para a minha vida? Bom, vou contar para vocês mais uma historinha. Adoro as historinhas. Essa também é da mitologia grega, que cabe como uma luva para ilustrar essa ideia. De novo, os deuses foram cruéis com o coitadinho do Sísifo, castigado por tentar enganar os deuses. Sísifo foi condenado a repetir eternamente a mesma tarefa. Olha só. Os deuses castigaram ele falando assim, você tem que pegar uma pedra das grandes todos os dias e carregar ela nas costas até no topo da montanha. Chegando lá, você vai precisar deixar ela cair, você vai enxergar ela caindo morro abaixo. Porque depois você vai descer, carregá-la de novo e subir o morro de novo para fazer uma e outra vez por toda a eternidade. Ele estava castigado pela eternidade com essa função. O destino de Sísifo, quando a gente fala sobre essa historinha, parece um absurdo, imagina? Mas vamos olhar com cuidado o que a gente está fazendo da nossa vida, né? Olha que cruel que eu vou ser com você. Será que a gente não é muito diferente de Sísifo? Né? Nós fazemos as mesmas coisas todos os dias.
a gente come a mesma comida, a gente fala com as mesmas pessoas, a gente fala sobre os mesmos assuntos com as mesmas pessoas, né? Talvez, quando a gente pensa assim, nossa, talvez seja mais trágica a nossa realidade, pois pelo menos o Sísifo, ele estava consciente da condição dele. Será que a gente está consciente da nossa? Da nossa pedra que a gente está vendo rolar montanha abaixo todos os dias? Né? Será que a gente tem esse poder de quebrar esse ciclo? Né? Você já parou para pensar nesse propósito das suas tarefas? Por isso, para quê? Né? Eu acho forte, né? Eu estou soltinha aqui, vocês não estão me interrompendo, a Lu não está falando nada, eu estou seguindo, hein? O conceito de vazio existencial, ele é profundo, a gente podia fazer um papo só sobre ele. Mas a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje é pensar que o Frankl faleceu, ele morreu em 97. E se a gente pensar de 97 para cá, a gente voou por meio da tecnologia, né? Só pensar agora nesse ChatGPT, já me assusta, inteligência artificial e todas essas potencialidades, né? Imagina, tanta coisa aconteceu nesse tempo de 97 para cá, a capacidade dos celulares, a capacidade das máquinas, enfim. Mas se a gente analisar humanamente, a gente lembra do Lulu Santos. Andamos a passos de formiga e sem vontade. Um dos grandes males que a gente, quando a gente para pensar no nosso século, é essa frustração existencial, esse vazio, essa falta de sentido. É não saber o que fazer com a liberdade de escolha. Olha que loucura isso. A gente não sabe o que fazer com a nossa liberdade de escolha. Esse estado de desânimo, de tédio, a apatia, nós estávamos falando sobre essa anestesia de preferir não sentir do que sentir, do que ter que buscar essa solução para essa dor ou para essa angústia. A gente enxerga essa apatia, não sei vocês, mas eu enxergo essa apatia nesses jovens, nessa nova geração, né, que enxerga coisas acontecendo, assim, pessoas com dificuldade do lado e não enxergam, não percebem, né, estão desumanizados. Não sei se eu estou muito forte, mas eu sinto isso. Tem a ver com essa falta de propósito, com essa sensação de vazio existencial. A Sandrinha está falando aqui, Ju, que é a rotina, né, de fazer tudo mecanicamente. E também a Beatriz estava falando sobre passar pela sustentabilidade, atingir pessoas e comunidade com a logoterapia e tal. E aí tem, nesse vazio existencial, aquilo do Zygmunt Bauman, né? Que é o amor líquido. Né? Lindo, lindo, sou apaixonada. Também esse poderia ser um outro clube, porque ó, tem cada conceito interessante do Bauman. Mas o que eu acho bacana, quando a gente para pensar, e nossa, a Sandra falou perfeito, concordo plenamente sobre isso, né? Essa ideia de que a gente não consegue, né, infelizmente, encher esse vazio com coisa que a gente compra no shopping. Dá trabalho encher esse vazio. E as pessoas precisam estar dispostas. E por isso que é mais fácil sentar na janela e esperar o unicórnio chegar. E quando ele não chega, eu me frustro. Né? Então, é interessante entender que, agora um conceito mais amplo, né? Todas as coisas que eu quero buscar na minha vida, que eu quero conquistar na minha vida, isso dá trabalho, entendeu? Não vai ter nada de mão beijada. Ninguém prometeu para você que ia ser fácil. Né? A gente precisa se esforçar para construir o que a gente quer. E o Victor fala muito sobre isso, que esse sentido enche, esse sentido transborda, né? E quando a gente consegue sair do nosso próprio eu, e aí que eu acho que é o mais bonito, né? Sair de enxergar o próprio umbigo, né? Quando o Kiron fica querendo só curar a própria ferida e começa a enxergar a ferida dos outros. E aí nosso propósito cria uma outra dimensão. A gente consegue construir uma forma diferente de fazer, de ser, a gente consegue tocar o coração das pessoas, a gente consegue fazer a diferença e construir esse legado. Então, quando a gente percebe a sutileza desses detalhes, e por isso que
É muito importante a gente criar fóruns como esse para falar sobre o mal dessas pessoas, de toda uma geração, que é esse sentimento de vazio existencial, né? A gente precisa conversar com os nossos filhos, com os amiguinhos e buscar trazer mais esse assunto, para que a gente possa mostrar esse exemplo, né, de que é possível buscar, né, transbordar, é possível fazer diferença, né? Trouxe uma piadinha ácida, eu achei muito legal, olha aí. Estou procurando o sentido da minha vida. Vai lá no Google, agora para atualizar tinha que ser pergunta para o ChatGPT. Né? Pessoal, com o vazio existencial, a gente fecha o pacote acreditar e a gente, olha só que bacana, a gente conseguiu fazer um overview, uma navegação dos principais conceitos externos, dos principais conceitos internos, para ter uma visão geral da construção desse sentido, né? Eu espero de todo o meu coração que tenha ficado um pouco mais clara a ideia do que é propósito, que o propósito não vai deixar as coisas mais fáceis, né? E sim que vai te dar mais força para você enfrentar o difícil, né? Para que a gente possa realmente ir buscar, né, essa essência, encher essa existência com algo que realmente vale a pena, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Ah, tem mais coisa no chat aqui, meu, ó. Oba, oba, oba! Tem a Adele que falou que acho que também é uma questão cultural de não olhar para a dor. Ser versus o ter. É o ser versus o ter, né? Movimento de preenchimento. E o André que colocou, as pessoas estão assumindo responsabilidades vãs e deixam de lado os atos simples. É a casca, né, André? A gente cada vez mais está ligado no aparentar, né? Você sabe que lá no LinkedIn eu adoro, eu tô assim, como eu comentei lá no começo, eu já estou há 8 meses no LinkedIn criando conteúdo. E grande parte dos meus amigos que estão aqui hoje são de lá. Tenho conhecido pessoas incríveis, aquela sensação de você conhecer, sabe? Puxa, amigo de infância, que delícia a ferramenta me deu esse presente. Mas a gente tem que tomar cuidado, não só no LinkedIn, mas todas as redes sociais, porque a gente acaba ficando muito na superfície. Para que a gente possa fazer o network acontecer, e nem é o nosso tema aqui, né, de hoje, mas a gente não pode ficar só no like da foto, sabe? A gente precisa se permitir um pouco mais, praticar nossa humanidade, sabe? Eu tenho aberto a minha agenda para cafezinhos, e tem sido, nossa, pessoal, tão legal, porque você consegue conhecer as pessoas. E lembra que a gente falou de conhecer um pouco a história para poder entender um pouco? Então, quando eu entendo um pouco sobre a origem, sobre as dificuldades, sobre a formação, sobre, puxa, o momento de vida da pessoa, quando eu leio o post dela, puxa, é um outro clique, é um outro... Não é só o joinha, o valor deixa de ser o joinha, entende? Então, quando o André fala sobre fica raso, nossas relações são rasas, né? E a gente tem que usar o digital como nós estamos, olha que presente. Graças à tecnologia, graças ao digital, a gente está conseguindo ficar junto ali, somos várias pessoas conectadas, vários lugares ali do Brasil, e estamos juntos. Então, não é que a tecnologia é a vilã, mas a gente precisa saber enxergar o potencial da essência nessas relações, né? Então, se permitir, pessoal, a ideia é isso, se permitir, deixar de publicar o prato de comida e enxergar um pouco a volta ali do que está acontecendo, né? E é uma coisa muito, muito interessante quando a gente se permite, né? Vou trazer para vocês um trechinho de um poema. Esses dias eu vi esse poema que eu achei muito legal, mas era autor desconhecido. E aí eu trouxe mesmo assim, porque eu achei muito bonita a mensagem. E ele falava algo contraintuitivo. Ele falava assim: nossa, o negócio foi longe aqui da apresentação, acabou com o tchan-tchan do negócio, mas eu vou voltar, vamos ver se ele me deixa voltar. Aqui, vamos lá. Voltei, vocês fazem cara de surpresa de novo, tá? Vamos lá. Olha lá. Eu achei muito bacana, tá falando do poema. Ele fala uma coisa contraintuitiva, que eu acho que fecha bem com a nossa ideia de construção, de futuro, de perspectiva, de sentido para a vida.
Olha que legal. Ele fala o seguinte: não procure a felicidade. Vocês vão falar que eu sou doida, né? E foi um sentimento que eu tive lá na hora de ler o poema. Mas ele falava o seguinte: o poeta defendia a ideia de que quanto mais a gente transforma a felicidade num alvo, numa meta, mais a gente vai errar, mais a gente vai fugir dela. Quanto mais a gente deseja, quanto mais a gente busca, mais a felicidade se distancia. A beleza da mensagem está na reflexão de que a felicidade, pessoal, ela se instala por si mesma. E ela nasce, olha que bonito, e como tem tudo a ver com o nosso livro. A felicidade nasce da intensidade de sentido que a gente dá para a nossa vida. A felicidade, ela brota sozinha, ela não precisa ser plantada. O que a gente precisa estar atento, o que a gente precisa cuidar com muito carinho, é do sentido que a gente está dando para a nossa vida. E quanto maior a intensidade desse sentido, mais forte vai ser essa sensação de felicidade, de alegria. Ela é o resultado da dedicação por uma causa maior que nós mesmos. Então, a gente amplia um pouco essa visão, esse umbigo, né, de enxergar a gente como o centro do universo e enxerga, puxa, tantas coisas que eu posso estar fazendo para os outros, né? Qual que é a vareta que você está usando na sua boca para dar uma palavra de incentivo para o seu colega? Eu comento nos meus cursos falando assim, puxa vida, você fala, você vai dormir hoje e você não fez nada, puxa, não consegui fazer nada por ninguém. E você não precisa fazer nada extraordinário, não precisa ser algo grandioso. Às vezes, pessoal, você falar um bom dia para o porteiro caprichado, você vai mudar o dia dessa pessoa, sabe? Sabe aquele bom dia não para cumprir tabela, mas para ouvir o que aconteceu no dia da pessoa? Né? Você já mudou a realidade. Você já consegue ampliar a conexão. Não, a gente não precisa fazer grandes coisas para a gente cultivar esses momentos. Né? A felicidade de ser vista como a recompensa de uma vida com propósito. Olha que legal. Felicidade nasce, ela brota sozinha, como uma recompensa de uma vida com sentido. Quando a gente luta por um objetivo que vale a pena, a felicidade vem, ela acontece. Você já parou para pensar qual é o seu projeto de vida? Né? E aí eu voltei lá, que foi estudo rapidinho, sozinho, lá vou eu de novo com minhas florzinhas ali, ó lá, cadê? Não está voltando, vamos ver se ele volta. A frase que eu coloquei para você era: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim, que elas virão até você. Essa ideia eu acho que fecha muito bacana com essa construção de sentido. Né? Quando você sentar, não sei se você já tem um propósito arredondinho, já pensado para a sua vida, mas se você também está na busca, como eu, pense bastante sobre isso, a ideia de que todos queremos ser felizes, mas a felicidade nasce, ela brota sozinha. Quando a gente se encontra, quando a gente consegue enxergar um pouco além da nossa realidade, do nosso umbigo, e começa a construir algo mais para os outros, para o mundo, uma construção de uma realidade diferente.